Vamos começar a estudar e aprofundar o pensamento de São Tomás de Aquino. Vamos começar no apetite sensitivo, que é os 5 sentidos, e a busca do prazer sensível, que é o nosso instinto mais básico, que é limitado. E ele pode ser bem ordenado, estruturado, com a saciedade da fome, a beber água. Isso é o próprio fim dele. Nós não somos governados, em teoria, pelo apetite sensitivo. Nós somos seres racionais e somos governados pela vontade e pelo intelecto, que são, de certa forma, superiores. Nós podemos projetar o bem universal. Então a nossa inteligência, a nossa imaginação, quando ordenado a buscar aquilo que é importante, aquilo que queremos, nós podemos conceber os conceitos de Deus e aquilo que é ligado a Deus, tanto no sentido real de Deus, como na criação. Aqui aborda o assunto do erro do alvo, que é a desordem, quando a nossa vontade ela se volta para as criaturas, colocando-as como fim último, para o seu desejo. Então a gente está errando o alvo. Em vez de buscar Deus, a gente está colocando o alvo em coisas passageiras, nas criaturas, no dinheiro, no prazer. Então, a consequência básica é que nós vamos viver uma realidade de insaciabilidade, além de não sermos realizados. Então, o estômago da nossa alma, ele carrega um desejo infinito. E como o objeto que a gente quer é finito, vai trazer o espaço para desenvolver os vícios, a gula, a luxúria, a avareza, pois nós estamos tentando transformar uma criatura em substituto para o nosso Deus. Ou seja, é uma desordem enorme. Para a gente entender essa analogia do estômago, que é muito boa, da concupiscência natural e da concupiscência não natural é muito boa, porque se a gente come, o nosso estômago físico, ele enche. O nosso corpo tem um próprio limite. Agora, se a gente tem fome de dinheiro, fome de riqueza, o nosso estômago da alma, ele não enche nunca, não tem um limite físico, tornando-se assim, essa concupiscência não natural, em uma realidade, um princípio de escravidão, de onde nasce a luxúria e a gula. Por isso é bom a gente realçar a realidade dos bens espirituais, porque quanto mais a gente tem o bem espiritual, mais a gente quer, no bom sentido, pois esses bens se multiplicam e eles são bons por natureza. E quando a gente divide ele com outras pessoas, é como se estivéssemos multiplicando, sem perder aquilo que já temos. Pelo contrário, a gente vai reafirmando. Por isso a gente cita a minha música e o meu conhecimento médico. Sobre a beatitude, a bem-aventurança, a alegria e o fim último, só o bem universal, que é Deus, pode preencher uma faculdade que foi feita para ser universal. O nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa alma. Para a gente entender o que está sendo falado aqui. Aqui diz que o amor é a raiz de todas as paixões. Sendo assim, não existe ódio, não existe medo, ira, sem antes existir um amor prévio. Então o amor é a base de tudo. Então, o amor, ou primeira paixão, é uma complacência, ou uma atração por um objeto ou algo que é considerado bom. Por exemplo, o animal carnívoro sente atraído pela carne, e o herbívoro pela folha. Aí vem o desejo. O desejo é o movimento em direção a esse bem amado que ainda não se tem. Então, o carnívoro vai caçar a presa, e o herbívoro vai atrás do mato. Depois do desejo vem o ódio ou aversão. Só surge porque alguma coisa ameaçou aquele objeto amado. Por exemplo, o lobo vai caçar, mas vem uma hiena e rouba a sua presa, a sua carne. Sendo assim, existe uma aversão entre esses dois animais, por causa do amor pela carne. Logo, o lobo e a hiena vão gerar um ódio entre eles. Logo, o ódio é essa dissonância, que é algo contrário ao que é amado, certo? Então, vale ressaltar que, além de odiar o rival, também vai ter o ódio à fome, que é o sentimento que fica por não ter conseguido amar a carne. Vamos falar então sobre o temor ou medo que surge quando aquilo que eu amo está sendo ameaçado por algo que é difícil de se evitar. Por exemplo, eu tenho amor à minha integridade física. Se aparecer um ladrão ou um leão, eu vou sentir medo do leão, porque ele é uma ameaça, e eu vou ter dificuldade de evitar isso, certo? Ira e cólera é a tristeza transformada em um ataque para defender o bem amado. Então, existe ataque de ira, que é para o meu bem. Por exemplo, defender minhas filhas, defender minha esposa, defender algo que eu amo. Então, é uma resposta necessária, visto que antes houve o temor, certo? A inveja, ela é uma tristeza pelo bem do outro, porque a imaginação que eu tenho é desordenada e vê o bem do outro como uma diminuição do meu próprio bem. E sendo que eu me amo de maneira desordenada, ou a mim mesmo, ou aquele bem que a outra pessoa conseguiu. Então, podemos dizer que as aversões, as violências, não é algo oposto absoluto do amor.
mas pode ser defesas desesperadas e desordenadas de um amor. O homem violento ou medroso, muitas vezes, é um homem que ama algo intensamente, a si mesmo, o seu prazer, a sua segurança, e vê esse amor ameaçado. Por exemplo, um idólatra político, seja um petista ou bolsonarista, se você fala mal daquilo que ele ama, ele vai ter aversão a você e pode reagir com violência. Isso com qualquer pessoa que vive uma doutrina quando é confrontada. Ele se sente ameaçado. O outro exemplo bom é a pessoa ciumenta. Por exemplo, quando meu padrinho reage quando se fala da sua esposa ou de algum homem que se aproxima dela. Essa parte aqui é um tanto quanto importante, pois destaca o papel do Espírito Santo, que não anula a natureza, mas aperfeiçoa. Ele atua iluminando a inteligência com a fé, permitindo que as verdades entrem na razão com mais segurança, de modo que não se alcançaria de outra forma. Por exemplo, o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, da Sagrada Família. Além disso, o Espírito Santo também inflama a vontade, através da caridade, pois é Deus que permite que nós o amemos de volta. Principalmente o amor que temos por Ele acima do próprio amor a si mesmo. Então Deus dá essa caridade em que nós podemos amá-lo mais do que amamos a nós mesmos. E provavelmente esse marco da caridade, a quarta morada, talvez seja o ponto de virada onde que a alma começa a amar mais a Deus do que a si próprio. Essa realidade da fé que ilumina a inteligência é um tanto quanto interessante, ao meu modo de ver, porque nós poderíamos citar os gênios deste mundo, que tem como característica ter um alto QI. Além de ter um alto QI, muito maior do que o meu, eles têm uma inteligência natural muito forte, capaz de compreender grandes coisas. Mas em contrapartida, essas pessoas perdem não somente a caridade, mas também a empatia. Se tornam quase como psicopatas, como um pacto com o demônio. Além de se tornar naturalistas, fundamentalistas, no sentido de acreditar apenas na ciência, que é o ceticismo. Então essas pessoas, por mais que sejam inteligentes, elas não são capazes de conceber as verdades da fé, defendendo princípios como o Estado laico puro e a ciência acima de tudo. Pelo menos essas são as pessoas que são colocadas em pedestais com padrão de inteligência neste mundo. Então, o Espírito Santo serve principalmente para ordenar as faculdades superiores do ser humano, colocando elas dentro da plenitude de Deus. Dessa forma, esse efeito vai descer para as faculdades inferiores do ser humano e a imaginação vai deixar de ser o comandante, vai se tornar a serva, as paixões vão ser acalmadas e colocadas no lugar, ou vai tornar-se energia para as coisas boas que Deus e o Espírito Santo têm para nos dar. Vamos falar aqui sobre esse aspecto importante, que é a fala de que o homem vive como se nunca fosse morrer. Nós passamos então, aqui neste mundo, por essa ilusão da imortalidade física, que a gente vive como se o nosso corpo fosse eterno. Porém, na verdade, isso é um sintoma da nossa vocação para viver a imortalidade no espírito. O erro não está em querer viver para sempre, mas em querer viver para sempre aqui neste estado, neste mundo atual.